Meu nome é Roselaine Fernandes e eu desde criança eu lembro que eu tinha sonhos próprios. Eu não queria ser aquilo que meus amiguinhos queriam, tipo professor, médico, artista. Eu lembro que assim, quando eu tinha uns 7 anos, eu já tinha estratégia de liderança. Quando a gente ia fazer brincadeiras com os amiguinhos, com os priminhos, era eu que liderava, eu que organizava, decidia o que ia fazer. Lembro também que na sala de aula eu também era sempre escolhida representante. Parecia que as pessoas confiavam em mim, que eu sabia o que ia fazer. A gente morava no sítio, trabalhava na roça. Com 16 anos eu vim morar na cidade e já trabalhava para me sustentar. Trabalhei de doméstica, de costureira e aos 19 anos fui mãe. Aí foi assim um grande baque na minha vida, porque eu me culpava, eu me sentia uma decepção para os meus pais. Porém, por um outro lado, eu sentia que Deus tinha me dado o meu grande presente. E aí foi uma batalha, assim, eu terminei o 2º grau levando o Bruno junto no carrinho de bebê para o colégio. E só aos 25 anos que eu fui para a faculdade, o Bruno teve que aprender a fazer miojo com 6 aninhos. E às vezes eu tinha que deixar ele trancado em casa, porque eu não tinha com quem deixar. Eu percebia que lá na faculdade que eu era diferente das minhas amigas, porque todas tinham pais, marido, enfim, alguém que apoiava, que vai lá, que você consegue. E eu não tinha isso. O que me apoiava era aqui dentro. Eu queria aquilo. E no baile da minha formatura, quando eu dancei a valsa com meu pai, parece assim que eu recuperei aquele orgulho que eu tinha perdido. E ele era nunca vi meu pai tão feliz como naquela noite. Foram momentos de êxtase, porém, logo depois eu tive uma queda. E aí eu fui buscar ajuda. Foi onde eu tive o melhor encontro da minha vida, que foi com Deus e comigo. Eu fiz vários retiros espirituais, li muitos livros de autoajuda. Eu queria entender qual que era a receita da felicidade. Eu queria entender como é que funciona o coração e a mente humano. Fiz um ano de antropologia, fiz teologia. E logo depois de tudo isso, eu fui convidada a trabalhar direto na multinacional, na Claro. Até então, eu era funcionária de um agente autorizado. Naquele momento eu passava a ser gerente dos agentes autorizados. Então, eu entrei para uma nova fase, fui embora para Joinville, lá fiz MBA na FGV e dali um tempo consegui transferência, voltei para minha cidade. Porém, eu voltei transformada, eu já não era mais a mesma. Eu sempre pensava assim, estou realizada agora, mas e depois? O que vem depois? E aí, nesse tempo, eu tive uma possibilidade de promoção dentro da empresa, aquilo me motivou e de repente foi tirado de mim e me deu aquela perdida de novo. E aí eu comecei a estudar, falei, será que é aqui mesmo que eu quero para minha vida? O que eu quero agora? E aí eu participei de um workshop de talentos e lá nesse workshop eu percebi que o meu maior talento era de contribuição. Que felicidade para mim era ver felicidade nas outras pessoas. E aí eu liguei que talvez por isso que eu quando criança eu queria trabalhar fazendo bem. E aí o que veio depois disso? Coach. E eu comecei a estudar e eu me apaixonei. Eu queria aquilo, eu sentia assim, meu Deus, é isso que eu quero para mim, mas eu não sabia como é que eu ia mudar. Eu tinha uma carreira de executivo em telecom de 12 anos, como é que eu ia mudar isso? E nesse monte de questionamento, eu decidi, bom, vou encontrar alguém que é bom nisso e vou contratar para me ensinar, entender, me mapear se é realmente isso que eu nasci para ser. Eu estava procurando uma resposta. E aí um dia, vendo vídeos lá no YouTube, eu conheci uma coach chamada Nicole Tomazella. E ela me ajudou a perceber em mim algo que eu nunca tinha percebido, que a minha superação era a minha essência e que eu seria muito melhor trabalhando como exemplo. Eu lembro que uma vez, num retiro espiritual, eu comentei que eu queria ser pregadora e eu queria dizer para as pessoas que a minha vida era um testemunho. E de repente, vem alguém que não me conhece e fala assim, Rô, a tua vida, a tua história de superação, ela é o maior testemunho que as pessoas podem ser felizes. Eu já estava apaixonada pelo coach, mas eu tinha uma segurança no trabalho fixo que eu tinha e eu tinha um pouco de incertezas. Até um momento em que
a minha mentora me incentivou, vai lá e tenta mais, você pode mais, você é mais. E aí eu dei um up no valor do meu programa e mandei para minha cliente, esperando assim, já contando com o plano B. O que eu vou inventar se ela não aceita? Como é que eu vou fazer para ela me contratar? E aí a resposta dela foi, quando que a gente começa? Uau! Eu percebi naquilo ali, eu lembro como hoje, eu comecei a chorar, falei, nossa, agora a hora eu não tenho mais motivo para não viver de coaching. Eu tinha o valor do meu programa, ele era maior que era o meu salário fixo. Então aquilo ali me dava, além de amor, de viver de paixão, eu também podia ganhar dinheiro, eu poderia fazer o bem. Eu percebi então que eu tinha a receita da felicidade, a minha vida ela é uma receita de felicidade. E então eu estava preparada para levar isso para as pessoas, com a minha história de superação, ajudar as pessoas a conseguirem ultrapassar seus limites e se superarem e serem mais felizes, como, não vou dizer nem como eu sou, mas como elas merecem, pode ser até mais que isso. E hoje eu vivo um sonho, eu acordo todos os dias mais cedo pela paixão que eu tenho para trabalhar e para transformar mais. Agora eu tenho certeza que todos nascemos para ser felizes.